Marcos Saravalli, CIO da MSX Invest. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Felipe. Maurílio, né? Hoje eles trocaram. Você perdeu Felipe. A piadinha, você não deve estar Maurílio entendendo, Pires. né? Maurílio Pires. Sabe por quê? O Felipe falou, e se eu fosse você? Só que o Felipe falou, eu sou o Tony Ramos. Aí sobrou ali para a Glória Pires ali. Prefiro não comentar. Ó, Marcos Saravalli, sexta-feira, né? Parece que é todo mundo ali, fica na brincadeira. Né? Felipe tá todo cheio de graça porque vai ficar uma semaninha de folga, então ele tá todo felizinho Bolsa da vida. despencando, juros subindo. Abrindo. E já aproveitando esse gancho, né? Ali pode, na sua visão, ser ali uma realização de uma sexta-feira pré um feriado prolongado das bolsas americanas ali na segunda-feira, de fato, porque o PPI não foi tão ruim assim. O que teria fazendo essa movimentação, na sua visão? Acho que lá nos Estados Unidos, vamos começar de fora para dentro, né? Primeiro, depois, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre os Estados Unidos, então tentar chegar logo no Brasil, né? Mas a primeira visão é que, de certa forma, acho que é um lado bom para as bolsas, né? Mas a gente olha muito para curto prazo, a economia americana continua muito saudável, até inclusive alguns bancos americanos estão jogando quase a probabilidade para zero de termos uma recessão nos Estados Unidos, né? Lembrando que no ano passado, né, aquele famoso indicador ali da Bloomberg, chegou-se a se precificar ali uma probabilidade de quase 100% de recessão em 2023, que longe de acontecer, não aconteceu. Em 2024 provavelmente vai ser igual, né? A economia americana continua muito forte, resiliente, desde o payroll, desde o CPI, o PPI ok, né? Mas mostrando que a atividade econômica continua muito forte e a gente vai começar a ver agora na temporada de resultado, né, os bancos liderando o início dos resultados, mas esse deve ser o tom, né? As companhias continuam gerando receita, expansão de receita, de lucratividade, e o S&P 500, embora hoje, enfim, no curto prazo pode passar por alguma realização, mas a gente está muito mais perto de uma máxima histórica do que de um movimento de baixa, com uma tendência de queda. O que é diferente aqui do Brasil. No Brasil a gente vê um desânimo, né, contagioso, na Faria Lima, no Leblon, enfim, em todos os mercados. E a gente continua com o mesmo assunto, até como o Sérgio estava falando aqui antes, não tem outro assunto. O assunto ele é o fiscal, ele é o arcabouço, cumprimento das metas, mas também muito além disso, né? A gente começa a utilizar caminhos para aumentar a despesa, né? Para levar novos benefícios que acabam se traduzindo em maior carga tributária. Consequentemente, no Brasil, esse ano, de certa forma, a gente precisa reconhecer o PIB tem surpreendido na margem positivamente, mas isso acaba reduzindo o potencial de crescimento no longo prazo. Essa é a grande preocupação. Será que a gente vai conseguir crescer nessa mesma magnitude, já que os impostos estão subindo, né? A carga tributária está subindo, o risco fiscal não para de subir? E aí a gente começa a ver até uma contradição entre as próprias agências de risco, né? Onde que uma liderou o processo de aumentar a taxa, melhorar nosso rating, mas não é sinônimo, não é uma unanimidade entre as agências de risco. Não tem outro efeito. As taxas de juros de longo prazo, como o Sérgio estava falando antes, não param de subir aqui no Brasil, né? Mostrando que, infelizmente, até eu vi nas capas de alguns jornais, colocando que alguns economistas contratam, até a curva contrata um pouco disso, nesse novo ciclo de aperto monetário, de juros, a gente tem que subir 300 basis points. É muita coisa, né? Enquanto o mundo está reduzindo esses 300 basis points, a gente já está com uma taxa alta e a gente tem espaço, potencial para subir ainda mais, né? Não tem outro motivo. Os ativos vão reduzindo, os investidores vão reduzindo seu apetite ao risco, curva de juros de longo prazo sobe e a bolsa, infelizmente, vai sofrer. Até muita gente me perguntando nas redes sociais, fala, pô, mas Marco, essa ação não estava barata, né? A R$10, agora está 8, o que está acontecendo? Grande parte é essa taxa de desconto, esse prêmio de risco exigido pelos investidores. Então, setembro foi um mês bastante ruim aqui para a nossa bolsa, outubro caminhando novamente para um mês aí bastante volátil e uma tendência de queda, né, para os ativos, mesmo entregando, até vocês estão vendo aí prévias operacionais das construtoras, os números estão bons, né? As empresas não estão com uma saúde desgastada, algum caso isolado, mas tivemos aí MRV com bons números, né? Tivemos Moura do B com bons números, um caso isolado ou outro, mas pelo menos as prévias até esse momento de construção civil têm vindo boas, né? Mostrando que as empresas estão saudáveis, né? Mas o prêmio de risco vai afetando aí essas avaliações. O Brasil crescendo mais rápido do que o esperado. Isso não deve se refletir nas ações, segundo o estrategista do Morgan Stanley, não. Os dois crescimentos ali ocupariam o mesmo espaço, o mesmo oxigênio, né? Que o mecanismo de crescimento do país é gerado
através de dívida adicional e que quanto maior a proporção da dívida em relação ao PIB, mais oxigênio você tira aí dos investimentos de risco. Você concorda com isso? Eu acho que o grande recado dessa semana aqui especificamente foi a desistência lá do IPO daquela empresa lá controlada pela Cosan, lá nos Estados Unidos. Assim, o investidor brasileiro ele tem uma opção, né, de liquidez para financiamento de longo prazo, chama mercado de capitais, né, a fazer IPO, e você fala, pô, então vou fazer o IPO. Desde 2021 a gente não tem um IPO no Brasil. Então as empresas optam para ir para Nova York, porque fala o seguinte, ó, lá eu tenho volume, lá eu tenho demanda, lá eu tenho uma boa avaliação, né? As empresas conseguiram fazer isso nos últimos 3 anos, aquelas maiores conseguiram fazer. Agora, nem isso mais a gente está conseguindo, né? A desistência da Moove dentro de uma empresa da Cosan mostra que o investidor estrangeiro, simplesmente ele não quer aumentar a posição em Brasil. Ele não quer comprar a empresa, mesmo sendo listada lá fora, né? Ou colocando, porque ele vai estar, mesmo sendo listada lá fora, ele vai estar lá num bloco de posição em mercados emergentes e uma posição no Brasil. De novo, mesmo sendo uma empresa listada na Bolsa de Nova York, enfim, qualquer bolsa nos Estados Unidos. Então é um recado muito forte, é uma percepção, por exemplo, que eu não tinha, que é de novo aquela percepção que hoje a gente já vem falando nessas últimas semanas, nos últimos 2, 3 meses, que é a percepção do investidor. O investidor, pelo menos no curto prazo, não se sente confortável, porque se tornar acionista de uma empresa, ele não vai vender semana que vem, né? Ele precisa ter um retorno aí nos próximos 3, 4, 5 anos que ele não está vislumbrando. Então é bastante preocupante. Parece ser um sinalzinho ali fraco, mas é uma baita sinalização do tamanho da preocupação do investidor estrangeiro em relação ao Brasil. Não quer aumentar a posição, pelo menos nesse curto prazo, né? E é bastante ruim. Mesmo com a queda da taxa de juros nos Estados Unidos, mesmo com o aumento da liquidez, mesmo com o investidor global querendo tomar um pouco mais de risco, mas ele vai tomar risco na Bolsa Americana, na Bolsa da Europa, vai tomar risco até mesmo na criptomoeda, né? Que a gente vê um pouco o Bitcoin, talvez uma desvalorização, o que não acontece aqui no Brasil. Tá? Então parece que a gente está sendo a última da última opção, né, do investidor alocar, infelizmente, né, para o cenário. E a Bolsa vai tentando, ali estava vendo hoje de manhã, tentando segurar os 130 mil pontos, mas já está perdendo até esse patamar hoje, né, voltando para baixo de 129.